Início à liturgia oficial. Eu queria começar lendo com os irmãos um salmo, o 145, 17 e 18. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para quem pode ter alguma dificuldade em estar abrindo aí um aplicativo. E esse texto fala assim, ele fala a Bíblia, ela nos dá de maneira muito clara os atributos, né, de Deus. Então, esse texto é mais um dos que comunicam esses atributos, né? O Senhor é justo em todos os seus atos, fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que ajudam, dos que pedem caridade, né? Muitas vezes eu sou tentado a esquecer disso, que ele é justo em tudo que ele faz, né? Não existe uma injustiça ou alguma coisa que ele tenha esquecido. E fiel, né? Ele é fiel, o atributo de fidelidade é muito forte em Deus, né? Em cumprir o que prometeu, em ser quem ele fala que ele é, né? E ele está perto de todos os que ajudam, dos que pedem com sinceridade. Então eu queria... Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, normal. Falhou um pouquinho, mas já voltou. A minha internet está instável demais, então eu não sei o que está acontecendo. Eu acho até que eu vou... Deixa eu ver se eu compartilho do meu... Eu estou com sérios problemas com essa fibra ótica. Só um minutinho. Só para não falhar mais aqui. Eu vou usar o roteador do meu... O texto vocês pegaram, né? Salmo 145, 17 e 18. E fala o atributo de Deus de fidelidade e que ele é justo em tudo que ele faz. Então, eu queria começar com uma palavra de oração. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de mais um dia de vida. Obrigado porque, de maneira clara, o Senhor tem comunicado os seus atributos para nós e que nós, como filhos, sejamos obedientes e aprendamos a reconhecer os seus atributos. Que o Senhor é justo em tudo que o Senhor faz, em todos os seus atos, que o Senhor é fiel, que o Senhor escuta as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas e atende quando somos sinceros na presença do Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento agora, que esse culto seja para honrar e glorificar o seu nome, que o Senhor fale aos nossos corações, e eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é um Deus presente, que tem nos abençoado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar com um comunicado, né? Nós conversamos aqui alguns do grupo de conselho, até com alguns irmãos da igreja, e a gente percebeu que a gente não tem comunicado de maneira clara as nossas decisões ou programações relacionadas ao nosso retorno do nosso culto presencial. Então, eu queria comunicar algumas coisas para a igreja, né? A primeira delas é que nós, como liderança, nós estamos atentos para o que tem ocorrido, né? Para os números, para os fatos que envolvem, né? Para as variáveis que envolvem o nosso retorno ou não. E eu queria comunicar algumas coisas para vocês. Primeiro é o seguinte, graças a Deus os números estão melhorando, né? Em termos de infectados, em termos de óbitos, mas eles ainda são muito preocupantes. Para vocês terem uma ideia, entre sexta e sábado, em Goiás, nós tivemos mais de 3.000 contaminações e mais de 80 mortes. E em Goiânia, nós tivemos 1.000 com 17 mortes. Então,
Às vezes os números parecem pouco, né? Alguém está me deixando mudo aí. Alguém está me deixando mudo. Se você pensar em 80 mortes, 80 mortes são 2 vezes a nossa congregação, né? É muita coisa. E a gente tem algumas variáveis para analisar o nosso retorno ou não. Por exemplo, quem está retornando está muito preocupado, primeiro, com as crianças. Não pela contaminação, mas porque elas são vetores diretos. Segundo, nós temos os idosos, né? Que nós temos alguns no nosso meio. Terceiro, nós temos grupo de risco, como aqui em Casa Francis, por exemplo. Se a gente separar esses 3 grupos da nossa congregação, não tem culto. Se a gente tirar os irmãos com crianças, os idosos e quem é grupo de risco, não tem culto. Sobrou 2 ou 3. Outra coisa é que o nosso templo ele é fechado. Nós não temos nenhum tipo de circulação de ar, né? Então, uma coisa preocupante é a gente ter aquele ditado famoso de nadar, nadar e morrer na praia, né? A gente não pode trocar 6 meses de um esforço, de diligência, de cuidado conosco e com o próximo por 1 mês de antecipação ou por alguns dias de antecipação. Então, eu peço que os irmãos tenham um pouco mais de paciência. Eu acho que está chegando o dia de a gente pensar em retornar, mas nós entendemos que ainda precisa passar mais um tempo, tá? E ao mesmo tempo eu falo para vocês que nós estamos abertos. Se vocês querem conversar alguma coisa sobre isso, nos chamar, nos ligar, falar conosco no particular. O nosso trabalho de oração, de pastoreio, de aconselhamento continua funcionando normalmente. Quem precisar de qualquer coisa, nós estamos disponíveis em tempo integral, tá? Então, fica aqui o esclarecimento nosso sobre essa questão e o nosso posicionamento, tá, meus irmãos? Vamos seguir forte aí, cuidando das nossas vidas, das nossas casas e principalmente da nossa família, né? Da nossa família de Deus. Irmãos, a gente tem colocado uma música de louvor. Nós passamos por um tempo de hino, depois passou para um corinho. Eu acho que alguém... Paulo, eu acho que o seu microfone está aberto, Paulo. Está fazendo um... Obrigado, meu irmão. Falando de hino, né? Falei do Paulo, de mim também. Passamos por um tempo de corinho. Semana passada eu coloquei uma música de uns amigos que o Pijama apresentou para a gente, que são os Guilhermes lá do Projeto Sola, que são bênção. E hoje eu ia colocar uma música de um grande amigo do Pijama em homenagem a ele, que é o Marcos Almeida. Uma música que eu gosto demais, que é Casa, né? Que fala que Deus não preferiu preferiu essa carne do que os templos que eu posso construir com a minha mão, com as minhas mãos. Mas eu acordei hoje de manhã e estava orando ali, que eu acordo muito cedo, não consigo dormir mais, coisa de velho. Estava orando ali e eu queria abordar um negócio com vocês, meus irmãos, e fazer uma proposta um pouco diferente. A maior dificuldade que eu vejo no casamento, ou com os filhos, ou até entre nós estamos vivendo isso, é a comunicação, sem sombra de dúvidas, né? Eu tenho muita dificuldade nisso, em expressar realmente o que eu estou querendo dizer. E isso, ao longo das gerações, é mais complicado ainda. Quer ver um exemplo clássico? A gíria da moda para o meu pai era mora. Mora, morou, né? E eu achava isso a coisa mais brega e terrível do mundo. E a minha gíria era cara. Pô, cara. Os meus meninos me vê falando cara e balança a cabecinha assim, ó. Não dá não, porque para eles é véi. Pô, véi. Meu pai e minha mãe escutavam Orlando Silva. Eu escutava Legião Urbana. Meus meninos é Projota. Mas eu escutando meus meninos,
porque eu tento escutar e participar dos pagodinhos, das musiquinhas, tudo, eu descobri que tem coisa boa que eles estão ouvindo. E eu queria mostrar para vocês uma música que eu escutei semana passada com eles, que pode não ter, parecer que não tem muito a ver com a gente, mas tem. Essa geração de jovens que estão crescendo, né? Essa música, só explicando para vocês, ela tem uma gíria que fala brabo. O que é brabo para essa moçada? É o cara. Quando o cara é o cara, ele é o brabo, né? Então, meu menino deixou o bigodinho assim e ele se acha bom pelo bigodinho e fala o bigodinho do brabo, né? Então, eu queria colocar para vocês aqui, deixa eu só... que eu achei ela muito boa. Eu não esperava, né? Então, eu peço que vocês prestem atenção na letra, na gíria deles falando de Jesus. Pra lá e pra cá, vejo isso em todo lugar. As cenas são parecidas, né? Molecada sem nada quer ostentar. Na rede social tá de XT, na vida real andando a pé, tirando foto com cordão emprestado, vivendo em um mundo que cê vale o que cê tem e não o que cê é. Nessa cultura onde os valores se inverteram, as coisas são valorizadas e as pessoas não valem qualquer. E a molecada com a mente cauterizada, achando que tem que ter nave pra poder pegar as mulher. Admiram mais os chefões de Medellín, esquina lomba, do que o mestre que andou por Nazaré. Pega a visão, minha admiração é pelo carpinteiro, filho de José, que me ensinou que aplicação melhor do que Bitcoin é guardar minha fé. Se o brabo tem nome, ele tem, sempre teve. J-E-S-U-S. Se o brabo tem nome, aprende, anota no caderninho e no coração, senão você esquece. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, chamado é Jesus. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, acima de tudo nome. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, chamado é Jesus. O brabo tem nome, o brabo tem nome. Diz quem é o seu herói, já falo o meu pro cê. O que ele fez não vai nascer, alguém que vai fazer. Carregou uma cruz mais pesada que o martelo do Thor, irmão. É o América, mas é meu capitão. Meu general fez milagre, não truque. Acalmou a tempestade, é mais forte que o Hulk. Se o Pantera Negra é o rei da tribo de Wakanda, meu herói é o leão da tribo de Judá. É o cordeiro que tira o pecado, é o caminho, a verdade, é a vida, é a água e o pão. Na sua mão não tinha teia igual do Homem-Aranha, tinha calo, era carpinteiro de profissão. Meu herói foi pra cruz, se entregou, carregou os meus pecados, sofrendo por minhas dores. Se homem de ferro morre, meu herói ressuscitou. Seu nome é Cristo e põe no bolso todos os vingadores. O brabo tem nome, ele tem, sempre teve. J-E-S-U-S. Se o brabo tem nome, aprende, anota no caderninho e no coração, senão você esquece. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, chamado é Jesus. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, acima de tudo nome. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, chamado é Jesus. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, acima de tudo nome. Irmãos, do jeito deles, mas com profundidade, né? O Brabu tem nome,
ele vale mais que super-herói, melhor que Bitcoin é guardar minha fé. Então, de vez em quando aparecem uns oásis que tranquilizam o nosso coração, né? E que Deus nos dê sabedoria e meios de comunicar com as gerações, né? Para que as gerações reconheçam o Senhor e a gente possa transmitir o que nos foi transmitido em amor. Eu queria abrir agora para orações. Queria que o Lucas ou a Sara nos falasse do Resende, se tem informações, né, que nós temos orado por ele. Tá difícil aqui, é porque essa moça aqui viu o vovô e vovó ali, só tá vovô, vovó. Mas notícias são boas. Ele tem diminuído o tempo na máquina, no respirador, né? Até o pijama, não sei se está sabendo, só para contextualizar todos aí. A Sara tem um tio que está ali no Sírio-Libanês, em Brasília, né? Ele está entubado por causa do Covid, já próxima quarta-feira vai dar 3 semanas, né? A gente crê realmente assim que não vai completar essas 3 semanas. Ele tem ficado mais na posição supino, né? Antigamente não estava conseguindo, sempre ficava ficando mais pronado. Ele fez a traqueostomia no final de semana passado, né? Final da semana passada. Tem tido melhora, a gasometria melhorou. Então, assim, a gente vê que Deus tem cuidado, Deus tem dado força. Ontem está diminuindo a sedação. Ontem até a tia Ingrid, a esposa dele, na hora que estava saindo, estava lá conversando com ele, pediu para ele piscar 2 vezes. E 2 momentos falou assim: "Você está me ouvindo? Pisca." E ele abriu o olho, na verdade. Piscar ele já tinha feito. Ontem falou assim: "Abre o olho." Aí na hora que ele estava saindo, que ele falou despedir, falou assim: "Eu já estou indo embora. Gostaria que você abrisse o olho de novo, para você estar me entendendo tudo." Ele abriu o olho de novo. Então, assim, está muito feliz. Tem se mantido, porque estava tendo uma inconstância muito grande na oxigenação e agora está mantendo nesses últimos 2 dias. A gente crê que eu falei esse final de semana com o filho dele. Eu creio que o milagre Deus está operando desde que ele foi internado, em termos de restauração de família, restauração de relacionamentos, algumas picuinhas entre irmãos que foram desfeitas, viram agora que isso aí é muito pequeno, perto de uma possibilidade de morte. Então, sair com vida ou não do hospital, eu falei isso para o filho dele, é questão assim, é consequência já, não é o fator principal. Mas a gente crê nesse milagre aí. Amém. Alguém mais? Algum motivo? Vamos estar orando, então. Eu queria pedir para o Ezequiel. Você está na escuta, Ezequiel? Sim, estou na escuta. Então, já ora, então, pelo Resende, né? Também pela recuperação dele, pelos que estão doentes com Covid. E já ora pela vida do Pijama também, que vai estar trazendo a palavra para a gente. E a ceia, e pedir para que Deus use com graça no meio de nós. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse domingo, por esse início de semana, que nós louvamos ao Senhor pela vida do Resende, pela boa recuperação. Pedimos ao Senhor, ó Deus, Pai, que o irmão Filemon seja restabelecido, Deus. Que o Senhor, ó Deus, usa aquela equipe médica para fazer esse tratamento, Deus, e que, ó Pai, o direcionamento da medicação, que faça uma leitura, Deus, fina, Pai, uma leitura fina da necessidade realmente que ele está precisando nesse momento. E louvamos o Senhor, ó Deus, pela intervenção do Senhor, ó Pai, na causa de tantas pessoas, ó Deus, que têm passado por momentos de aflição, de angústias, de dificuldades quanto a essa enfermidade. Nós pedimos ao Senhor a tua intervenção, meu Pai, que o Senhor entre com providência, Deus.
Queremos colocar também a vida do irmão Pijama, do Rafael, diante do Senhor. E, ó Deus, que o Senhor abra nossos corações para receber Tua palavra, que seja, ó Deus, uma palavra, ó Deus, que o Senhor queira trazer para nós, seja qual for a espécie dessa palavra, que nós tenhamos um coração aberto, receptivo, ó Deus, que o Senhor o inspire, ó Pai, com Teu Espírito, para que as nossas almas seja pastoreada, alimentada, Deus, mais uma vez nessa manhã, meu Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pijama, deixa eu só pedir um minutinho para você, meu irmão, porque eu não posso deixar isso passar. Certa feita, o Fabrício e a Fabiana trouxeram a Elaine para o nosso meio. Eu não sei quantos lembram, ela estava muito ruim, com câncer, e a igreja mobilizou, nós oramos por ela um bom tempo, e ela foi totalmente curada, e isso foi um testemunho para a nossa vida, para a nossa igreja. Depois, a gente teve num espaço mais um curto de tempo, agora mais recente, a Ela Jane, né, que foi o motivo da oração da nossa igreja, e a gente viu Deus respondendo, e ela está agora bem melhor, né, até no nosso meio, participando dos cultos. Enquanto o Ezequiel estava orando, entrou, se eu não me engano, eu não enxergo bem, mas é o Flávio, não é, que está aí com o Lázaro? O nosso irmão Flávio foi descoberto um tumor no lado externo, né, do rim dele, que precisa ser retirado. Até agora, o diagnóstico dos homens é uma intervenção cirúrgica complicada, extremamente cara, e nós já estamos orando por ele. Então, eu queria novamente, né, que o Ezequiel, que orou agora, continue, né, estenda essa oração agora, e que nós, como igreja, com fé, oremos pela vida do Flávio, pedindo realmente direção de Deus, intervenção, se possível, cura total, porque nós cremos nisso, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos o que Ele pode fazer. Então, a gente quer orar pela sua vida, Flávio, e deixar aqui a palavra de que nós estamos contigo, tá? Para o que for necessário, a gente está junto como família aí. Ezequiel, você ora então pela... Amém, Senhor. Nós queremos colocar também diante do Senhor, ó Pai, nessa oportunidade, a vida do nosso irmão Flávio. Deus amado, pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua graça, Senhor. Ó Deus, sobre esse tratamento, Deus. Direciona, meu Pai, esse médico, Deus, que já tem acompanhado ele. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor usa, Deus, a ciência também, meu Pai. Nós cremos que o milagre... o Senhor faz intervenções da maneira que o Senhor quer. E que, ó Deus, esse tratamento seja um tratamento de êxito, um tratamento, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Pai, acalme teu filho, meu Pai, tira as tensões, ó Deus, traga, meu Pai, sempre esperança dentro de nós, ó Deus, que direcione mesmo, meu Pai, cada instante, cada momento, Deus. Ó Pai, que, ó Deus, esse tumor, ó Pai, o Senhor venha, meu Pai, fazer, ó Pai, a intervenção do Senhor, ó Pai, nas regiões, ó Pai, espirituais, que o Senhor venha com a tua intervenção, com o teu milagre, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe nosso irmão, nós passamos com ele essa situação, meu Pai. E vamos lembrar a todo instante, ó Deus, nossas orações da vida do nosso irmão e esse tratamento. Em nome de Jesus, para que logo, logo venhamos testemunhar o que o Senhor tem feito por nós, pela vida dele. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Está contigo, Pijama. Benção. Bom dia, gente. Bom estar junto aí. Eu estou no celular também aqui, mas já dei uma passadinha aqui nas telas. Muita gente querida. Bom ver você recuperado, viu, Lázaro? A gente orou muito por você aqui. Estamos aqui desfrutando das bênçãos que seu filhão está vivendo. Alegre. Bom rever aí todo mundo, né? Rossini, fazia tanto tempo que eu não via. Então, Gisele, que bom, viu, gente? Graças a Deus. Alegria.
Elton, você vai compartilhar o texto aí na tela ou era para eu compartilhar? Posso compartilhar, meu irmão. Eu só preciso que você me fale qual a versão que você está usando. NVT. Eu tinha te mandado no WhatsApp, mas depois eu fiquei sem saber se eu fui explícito. NVT, tá. Deixa eu 1 achar. Tessalonicenses 2. Deixa eu achar online, que apareceu uma letra grande aqui. 1 Tessalonicenses 2, do verso 17 até o final do capítulo 3. É uma leitura mais longa, mas uma leitura linda. Um texto assim muito apropriado ao tempo que a gente está vivendo. Um texto cheio de saudade, um texto cheio de desejo de encontro, muito parecido com o que a gente está agora, né? E ao mesmo tempo, né, sofrido pelo distanciamento e tal. Então, texto muito apropriado para o nosso tempo, verso 17 até o final do capítulo 3. A palavra de Deus, então, para nós diz: irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora o nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos para voltar a vê-los, pela grande saudade que sentíamos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Capítulo 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como vocês bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se vocês continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da sua fé e o seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar do nosso sofrimento e dificuldades, ficamos animados, porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos alegria na presença de Deus. Noite e dia, nós oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los e a aperfeiçoar a fé. Que Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminhe a vocês em breve e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, o nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, um texto lindo, né? Assim, cheio de saudade. Eu fui muito abençoado quando me encontrei com esse texto uns dias atrás e Deus falou profundamente comigo a respeito dessa palavra, da saudade, e me veio o tema, assim, as perguntas da saudade, né? Então, é um texto cheio de perguntas, né? Paulo fala assim, qual é a nossa alegria? Qual é a nossa coroa? Qual era o nosso receio? O que a gente mais queria? O que vocês querem? Então, é um texto recheado de perguntas e perguntas que nos fazem refletir, nos levam a uma certa profundidade. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo altamente reflexivo, né? Que a gente não pode passar por ele desapercebido, distraído. É um tempo que Deus está dando para nós para a gente refinar, para a gente poder esmiuçar melhor os termos que a gente usa, para a gente poder
resgatar o verdadeiro valor, né, de algumas coisas, como, por exemplo, o encontro. Quantos de nós não menosprezávamos os encontros? Quantos de nós, no encontro, estávamos diante de uma tela de celular e não inteiros no encontro? Quantos de nós já tínhamos institucionalizado na nossa vida que a gente congrega na igreja de 15 em 15 dias? Quantos de nós já não vai na igreja só no domingo de ceia? Então a gente agora está tendo a oportunidade de resgatar o verdadeiro valor, sentido, fazer perguntas profundas que a saudade está produzindo. Então eu quero refletir com vocês hoje sobre essas perguntas que a saudade está gerando, né? Porque esse contexto que Paulo estava aqui era um contexto semelhante ao nosso, de separação, de saudade, de privações. E aí Paulo então estava sendo levado a refinar o coração dele e ver o que sobrava. Fazer avaliações profundas, sondar o coração e lembrar do que realmente importava. Por isso que ele pergunta, qual é a nossa real herança, o nosso real valor, a nossa verdadeira recompensa? Ele está ali fazendo uma conversa com ele mesmo e com os irmãos. Esse era o contexto ali da carta de Tessalonicenses, um contexto de distanciamento social, de impossibilidade de encontro, e de uma preocupação mútua, ou seja, muito semelhante com o que o Wellington mesmo compartilhou aqui antes, né? O desejo de encontrar é grande, mas ao mesmo tempo os nossos prédios não têm ventilação adequada, os índices ainda estão altos, a gente tem pessoas de risco, a gente tem criança, etc. Então a gente fica nessa impossibilidade de encontrar, cheio de saudade, atrapalhados por essa separação, mas isso não remove do nosso coração uma preocupação mútua, né? Mas aí também nessa carta a gente vai ver um contexto de reafirmar compromissos. Eu acho que esse tempo também é importante para nós, para a gente reafirmar, confirmar compromissos um com a vida dos outros e compromissos com Jesus. Falar da eternidade, declarar os afetos, desejar o encontro. É isso que Paulo está falando aqui, né? E aí hoje o que eu quero fazer com vocês aqui são basicamente 3 movimentos nesse compartilhar. Primeiro, a gente vai pensar sobre as perguntas que surgem de Paulo. Então, quais perguntas de Paulo vêm a nós por causa da saudade? Depois, a gente quer perceber como é que essas perguntas têm ressonância com Jesus. Parece que Paulo tinha um coração, né, muito semelhante ao coração de Jesus, com preocupações semelhantes e desejos semelhantes, graças a Deus. E por último, então, eu quero aplicar essas perguntas à nossa vida, não respondendo muita coisa, mas te fazendo muita pergunta, para que você possa refletir sobre isso no restante do seu domingo e na sua semana, né? Então, quando eu olho para esse texto, ele me traz, assim, pode ser que tenha mais, né? Mas o que eu consegui perceber são 5 perguntas, né? A primeira pergunta está no verso 19 e no verso 20, que é: o que dá alegria e esperança para Paulo e para os irmãos? Então, em tempos de sofrimento, de pessoas enfermas perto da gente perdendo pessoas queridas, pessoas perto da gente perdendo o emprego e etc., é tempo da gente pensar o que nos dá alegria e esperança. Se são coisas, se são conquistas, ou se são pessoas, né? E no contexto de Paulo, ele vai dizer então que a alegria e a esperança dele são as pessoas. E isso é um refinar de vida, né? Talvez muitos de nós tínhamos alegria e esperança em coisas, em projetos, em conquistas, em planos, e a gente tinha menos alegria em pessoas. Inclusive, a gente dizia para as pessoas, como por exemplo para os nossos filhos, ou para a nossa esposa, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente dizia que a gente estava ausente deles, né, para que a gente conquistasse coisas para eles, né? E aí eu tenho que lidar com o Vitinho e falar para mim que o bom da pandemia é que o papai está em casa todo dia. Independente se ele está ganhando o carrinho do Relâmpago McQueen, se ele está querendo o caminhãozinho do Monster Truck, e que o papai está em casa todo dia é melhor. Então a nossa alegria, a nossa esperança tem que buscar uma semelhança, né, com essa alegria, essa esperança de Paulo, as pessoas. Paulo não contabiliza coisas, estruturas, presentes, saúde, ele contabiliza gente. Ele não fala assim, ó, o que renova a nossa alegria, a nossa esperança? É a oferta que vocês nos mandaram, é o grande templo que a gente construiu, é a saúde boa que a gente tem, né? Como o povo costuma dizer assim,
tendo saúde, o resto a gente dá o jeito, né? O que essa expressão quer dizer? Quer dizer que se eu tiver saúde, eu entendo que tudo depende de mim. Eu não preciso depender de Deus. E esse ídolo está sendo quebrado nesses dias. Aqueles que confiavam na saúde agora estão tendo que arrumar confiança em outra coisa, né? E o que renova Paulo, então, é ver e saber da transformação das pessoas. Essa é que é a alegria e a esperança dele. Saber que a vida dele e dos colaboradores dele, como Timóteo, que ele cita, ficou impregnada na vida de outras pessoas. Foi uma caminhada de colar vida na vida. Ao mesmo tempo, Paulo também, nesse trechinho que a gente falou aí, vai deixar implícito que ele não espera muita coisa desse tempo na Terra, a não ser as coisas que já são espirituais, como, por exemplo, as nossas relações, as pessoas, os nossos afetos, o fato de que o Espírito está nos ligando. O foco dele está em ter a aprovação de Jesus e não qualquer outro tipo de aprovação. Essa é a alegria dele. São as pessoas e tudo que está em volta disso. A segunda pergunta que surge está do verso 1 ao verso 5. Qual era o receio de Paulo? Então, diante da saudade, Paulo tem um receio, Paulo tem uma preocupação. Qual era esse receio? Era de que as pessoas deixassem a fé, que elas ficassem abaladas pelas dificuldades e aflições, e então elas deixassem a sua fé. E aí a gente percebe então que era um tempo difícil. Paulo prefere, então, o sacrifício de ficar sozinho numa realidade que também era desafiadora, que era a realidade de Atenas, né? Ele fala assim, olha, eu estou aqui, né? Não pude mais suportar, porque eu estava aqui em Atenas, aí então eu enviei Timóteo para vocês. Qual é a dificuldade de Atenas? Atenas era uma cidade cheia de ídolos. Era uma realidade espiritual pesada. Paulo estava sofrendo uma resistência espiritual. Ele diz que ele tentou, né, no final do capítulo 2, ele diz que ele tentou não somente uma vez, mas ele foi impedido, houve resistência espiritual naquele momento. E Paulo, então, está ali se sacrificando em favor da vida dos irmãos. Porque quando Paulo discerne essa resistência espiritual, o que quer dizer? Quer dizer, como Paulo estava sendo perseguido, se ele fosse para Tessalônica, ele levaria a perseguição para aquele povo. E aí, ao invés de ele sofrer, aquele povo tudo ia sofrer junto com ele. Então, Paulo prefere ficar em Atenas, numa realidade difícil, se sacrificando em favor das pessoas, se colocando em distanciamento social, como a gente está aqui, se sacrificando em favor de vocês, né? Para que vocês, então, possam usufruir dos benefícios. Agora, é interessante a gente pensar também sobre a soberania nesse ponto, porque, tudo bem, Paulo tem um receio porque ele é humano, graças a Deus Paulo tem receios, né? É sinal que a gente também pode ter preocupações, receios, mas a soberania de Deus é algo tão lindo, irmãos, que se Paulo tivesse ido para Tessalônica, a gente não teria essa carta maravilhosa. Então, às vezes a gente não entende, né? Poxa, como que Satanás frustrou um plano de Deus, né, de encontro de irmãos? Poxa, não é que Satanás venceu, é que agora nós temos uma carta que é lida há mais de 2000 anos, por causa desse não encontro. Então, acalme-se. Vamos ver os propósitos de Deus ao longo dos próximos anos, por esse tempo de distanciamento que a gente está vivendo. Terceira pergunta, qual era o remédio? Verso 2 aí do capítulo 3, né? Qual era o remédio para essa saudade? O remédio desse receio, o remédio dessa angústia que Paulo vivia? Era o encontro com propósito, né? Verso 2 vai dizer, enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é o nosso irmão colaborador na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los. Esse era o remédio. A comunhão que fortalece e que anima. O encontro com propósito, uma visita. O propósito do encontro é compartilhar a virtude, é fortalecer a fé, é relembrar compromissos. Às vezes a gente vai ficando assim, achando que comunhão é churrasco, né? Churrasco é bom também, viu, irmãos? Mas comunhão é fortalecer a fé, é relembrar compromissos, é compartilhar virtudes. Não era simplesmente, eu estou com saudade de abraçar. Isso é carência humana. Eu estou com saudade de ser fortalecido na fé por um abraço, por uma fala no meu ouvido, por uma oração, por imposição de mãos. Eu estou com saudade do encontro com propósito. Eu não estou com saudade só do churrasco. Eu não estou com saudade só
da festança. Eu quero um encontro que fortalece a minha fé, que me relembre dos meus compromissos, que compartilhe a virtude com a minha vida. O que Paulo tinha certeza, e por isso que ele enviou o remédio era a presença de Timóteo, era a certeza do Salmo 133, que na comunhão Deus derrama bênção e vida. Aquele povo, se Paulo estava com medo, né, com receio de que eles esmorecessem na sua fé e ficassem abalados pelas dificuldades, ele sabia, ele tinha certeza que no encontro com Timóteo, no compartilhar de virtudes, no relembrar dos compromissos, no fortalecimento dessa fé, Deus ia derramar bênção e vida. E esse povo ia deixar de estar abalado e ia passar a ser um povo fortificado. Quarta pergunta da saudade, né? Qual o renovo de Paulo mesmo sem o encontro? Porque, poxa, Paulo envia Timóteo, mas ele fica sem o encontro. Verso 6 ao verso 8, a gente vai ver a resposta disso, né? Qual é o renovo de Paulo mesmo sem encontrar? Então, ele promoveu o remédio para aqueles irmãos. Então, beleza, o renovo dos irmãos estava garantido, mas e o renovo de Paulo que estava ficando? O renovo de Paulo era saber que eles estavam vivos nos corações uns dos outros. Essa notícia animou Paulo. É uma alegria para nós saber que a gente está vivo nos seus corações. Verso 6 ao verso 8 a gente percebe isso. Ele descobriu então que eles não estavam isolados. Eles estavam apenas distanciados. Há uma grande diferença, viu, irmãos? Nós não estamos em isolamento social. Nós estamos em distanciamento social. Por isso que qualquer pessoa que diga assim, eu estou cansado de tela, então eu não quero ir mais no culto online, eu não quero entrar no Zoom, e eu não quero ir no pequeno grupo, porque não aguento mais. Infelizmente, no tempo que a gente está vivendo, é isso que nós temos. Alguém que opta por não congregar de maneira remota, aí sim ele está optando por um isolamento existencial. Ele já não está mais só distante socialmente, ele de fato está isolado. Mas Deus deu essa ferramenta maravilhosa para a gente não estar isolado, a gente só está distanciado. Paulo, quando escreve a carta, então, e ele recebe a notícia de que ele está vivo no coração dos outros, ele fala assim, poxa, então eu não estou isolado, então eu moro lá no coração do Elton, eu moro lá no coração do Paulo, eu moro lá no coração do Rossini, eu não estou isolado, eu só estou distanciado. A gente é um no corpo de Cristo. As notícias de Timóteo, então, animam. A fé e o amor dos tessalonicenses resistem, ainda em meio à perseguição, ao tempo difícil, portanto, eles são autênticos, eles não esmoreceram na sua fé. O anseio, então, por ver uns aos outros, é o que anima, né? O que renova Paulo, o desejo de que os outros também querem vê-lo, não é só ele que quer ver aquelas pessoas. A fé que tinha sido transmitida com amor pela vida de Paulo, com amor, com paciência, com perseverança, essa fé estava viva. Foi isso que animou a vida do apóstolo Paulo. E a quinta e última pergunta, né? Qual que era a pauta de oração do apóstolo Paulo? Está aí do verso 9 até o final, até o verso 13. Qual que era a pauta de oração? Então, essa saudade, esse distanciamento, essa angústia de não poder encontrar, gerou uma pauta de oração, graças a Deus. Paulo não estava simplesmente esperando encontrar. Paulo estava trabalhando em oração, trabalhando escrevendo para esses irmãos, trabalhando enviando Timóteo. E a pauta de oração do apóstolo Paulo era o encontro com o propósito, é a oração da saudade, é suprir as deficiências na fé, ou seja, é trabalhar discipulado, é o amor que transborda em favor dos outros. Ele vai dizer, e noite e dia oramos por vocês com fervor. E qual era o pedido? Que a gente possa ver vocês de novo. E com qual propósito? A fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé, ou seja, para trabalhar discipulado. A gente não quer ver só para coisas triviais, a gente quer um encontro profundo, né? Então, essa era a pauta da oração do apóstolo Paulo. E aí, a gente vai para o segundo movimento que eu disse para vocês, né? Que em Jesus, então, nós vamos perceber as mesmas ênfases, o que faz, então, o que dá, então, a legitimidade, né, do coração do apóstolo Paulo. Então, sobre a primeira pergunta, né, que era o que dá alegria e esperança, né, para o apóstolo Paulo. Jesus tem a mesma coisa. Jesus vai dizer que a maior alegria dele eram as pessoas. Era o fato de que nenhum dos que o Pai o deu se perderam.
era o fato dele saber que o trabalho dele não tinha sido inútil e o trabalho dele era gente. Quando Jesus fala, olha, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, qual é o trabalho de Deus? É trabalhar a nossa vida. Então, a respeito do que dá alegria e esperança, para Paulo, há ressonância no coração de Jesus, porque Jesus vai dizer que a alegria dele era as pessoas. Ele vivia por causa da gente, o sacrifício dele foi por causa da gente. É para que a gente, então, faça parte dessa mesma família. Em cima da segunda pergunta de Paulo, né, qual era o receio do apóstolo Paulo, é lógico que a gente não pode dizer que Jesus tinha um receio, né? Mas a gente tentando trazer a maior expressão de carne para Jesus, se é que ele poderia ter algum tipo de receio, ele antecipa os receios dizendo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, prevendo que os discípulos teriam a sua fé esmorecida, num suposto receio, que é claro que Jesus não tinha, né? Mas de que seus discípulos pudessem vacilar na fé, ele já antecipa e fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra parte ele vai dizer, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu vou dar descanso. Vocês não precisam ficar desanimados, vocês não precisam ficar cansados, vocês não precisam ficar ansiosos. Aprendam de mim. Jesus fala também, e aí cabe uma pergunta para nós, de quem a gente tem aprendido, né? É um tempo em que todo mundo está oferecendo conteúdo no Instagram, no YouTube, e a gente fica ouvindo muitas vozes, e a pergunta que eu te faço é, qual voz é mais evidente na sua vida? É a voz do Senhor? Eu tenho percebido na minha própria vida uma tentação, né? É a tentação de ler sobre Deus, falar sobre Deus, ouvir sobre Deus, mas estar pouco com Ele. Ouvir pouco Ele. Eu ouço sobre, leio sobre, falo sobre e parece que estou pouco. Então nós estamos aprendendo de quem, né? Ele disse, aprendei de mim. O que é a nossa expectativa de descanso? Onde é que está a nossa expectativa de descanso? Ele disse, venha a mim e eu lhes darei descanso. Quem que nos tem dado rumo, a direção? É o influencer, é o coach, é o pastor X, Y, famoso ou não famoso? Quem que está nos dando rumo e direção, né? Então, Jesus também traz essa ressonância com o apóstolo Paulo, né? De um renovo no fortalecimento da fé, para que a gente não esmoreça na nossa fé, né? Em resposta à pergunta 3, né, que é qual era o remédio, então, dessa saudade e também desse receio que Paulo tinha? Jesus nos dá o remédio da reconciliação, né? Ele nos reconciliou para encontrar com Deus, para a gente não simplesmente falar sobre, ouvir sobre e ler sobre, mas para a gente encontrar com, né? Então, Jesus nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com os outros e nos reconciliou com a criação. Esse é o remédio do fortalecimento. Esse é o remédio que responde ao receio, né? A resposta, né, a ressonância também de Jesus à pergunta 4 aí do apóstolo Paulo, que é qual é o renovo de Paulo, mesmo sem o encontro, e a gente agora tem um Jesus que já não está mais caminhando entre nós, então ele está sem o encontro efetivo, né? Lógico que ele habita em nós, como o Elton lembrou, ele nos fez casa, mas é o renovo pelo espírito da comunhão, é o que nos faz distantes mais próximos, né? É o que não nos torna isolados, somente distanciados. É João capítulo 13, 14, 15, que é a despedida de Jesus. É interessante que Jesus não simplesmente avisa que está indo embora, ele fala que é necessário. E por que é necessário? Para que o espírito da comunhão venha. Esse espírito que nos liga uns aos outros, nos liga com o próprio Jesus e nos dá acesso ao Pai. Então, é isso que renova mesmo sem o encontro efetivo. E em resposta à última pergunta, né, do apóstolo Paulo, qual era a pauta de oração? Jesus também revela a sua pauta de oração em João no capítulo 17. Ele orou por nós, ele orou pela nossa unidade, ele orou para que o nosso amor aumentasse, ele orou para que o nosso encontro uns com os outros e com ele fosse algo transbordante, fosse um amor que transbordasse em favor do mundo, né? Então,
Jesus vai dizer que as pessoas vão saber quem Deus é pela forma como a gente se ama, né? Então Jesus fala assim: quando vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá quem Deus é. Então esse amor transbordante, esse amor que surge no encontro com Deus, com as pessoas, com a criação, ele transborda de nós em favor do mundo, né? Então essa era a pauta de oração de Jesus. E aí, para aplicar na nossa vida, eu quero concluir te fazendo 5 perguntas também, né? Já que a gente identificou 5 perguntas de Paulo. Na verdade, não, vou fazer bem mais perguntas, porque debaixo de cada pergunta tem mais perguntas, né? Então, prepare seu coração para você poder responder a isso diante de Deus, né? Que você busque mesmo em Deus respostas coerentes com as Escrituras, coerentes com a nossa fé para essas perguntas, né? Então, qual é a nossa alegria? E onde é que está a nossa esperança? Então, a gente perguntou lá no início qual era a alegria e a esperança do apóstolo Paulo, né? Qual é a sua? Qual é a nossa alegria e onde é que está a nossa esperança? São nas coisas ou nas pessoas? Nessa vida presente ou na eternidade? O que a gente tem considerado como recompensa? Os olhos dos outros ou o olhar de Deus como recompensa? Como é que os outros me veem ou como é que Deus me vê? Eu penso sobre a eternidade ou eu já estou tão secularizado que eu penso só sobre o meu tempo presente, o que Deus pode me favorecer aqui, agora, para esse momento? A minha alegria, a minha herança, né, a minha esperança está nas pessoas ou no que eu vou conquistar, nos meus projetos, né? Quais os ídolos, então, estão sendo identificados nesse tempo na sua vida? Como eu dei o exemplo do ídolo da saúde, ou pode ser o ídolo do dinheiro, ou pode ser o ídolo do controle. Várias pessoas, né, estão sendo confrontadas achando que tinham controle sobre algumas coisas e não tem. A ressonância para a nossa vida, então, a segunda pergunta é: quais são os nossos receios? A gente viu quais são os receios de Paulo, quais são os nossos? Quando a gente está impossibilitado do encontro, qual é o nosso receio? É sobre nós ou sobre os outros? Parece que Paulo não tem receio por ele, né? Ele tem receio pelas outras pessoas. E parece que às vezes o nosso receio do distanciamento, o nosso receio desse momento que a gente está vivendo, só diz sobre nós. Parece que a gente não consegue pensar sobre como é que está aquele fulano ao meu redor. Como é que está a fé dele? Ele está abalado? Ele está precisando de uma ligação? Será que aquela pessoa está tendo uma crise na sua fé? Será que isso tudo que aconteceu com ela, a perda do emprego, o familiar que está internado, ou ela mesma ficou enferma, será que isso afetou a fé dela, isso gerou uma crise? Esse é o seu receio? Ou parece que a sua vida ela te chama tanta atenção que não dá tempo de você ter receio pela vida das outras pessoas, né? Que esse tempo de aflição, às vezes, né, o seu receio seria que esse tempo de aflição e de angústia pode tornar as pessoas vulneráveis e presas fáceis para discursos, por exemplo, positivistas, de confiança em si mesmo, ou o contrário, né, negativistas, levando as pessoas à depressão. Você tem esse tipo de receio? Acho que esses são receios legítimos da gente ter, né? Se as pessoas estão firmes na sua fé, se a gente está ligando para elas e fortalecendo a elas, né? Em ressonância à terceira pergunta, o que a gente está entendendo como o nosso remédio nesses dias? Então, se eu posso ter uma crise de fé, se eu posso ir me distanciando de Jesus, se eu estou cansado de telas e aí eu já não quero mais a comunhão, qual que é o remédio? Como é que eu entendo o remédio para esses dias? A gente crê no remédio da comunhão de verdade? A gente crê que esse encontro aqui pode renovar a gente, porque a gente está num só coração, pelo mesmo Espírito, em nome do mesmo Pai? A gente crê no Salmo 133, né, que nessa comunhão, nesse encontro, que não é de pegar, mas é um encontro, né? Deus ordena bênção e vida. A gente está valorizando o encontro, ainda que remoto, né? A gente sente falta, essa é uma pergunta forte, a gente sente falta da liturgia e do ambiente religioso, ou a gente sente falta das pessoas? Outro dia um irmão falou para mim assim que ele é membro de uma igreja, mas ele vai muito no Alphaville, lá no Alphamont, na igreja lá que o Júnior pastoreia.
E ele vai lá de manhã e vai na outra igreja, que ele é membro mesmo à noite. E aí ele falou assim, rapaz, é engraçado que nesse tempo eu estou sentindo mais falta da igreja do Alfamol do que da minha igreja. E aí eu fiz a pergunta que eu acho que eu fui até indelicado. Eu falei, mas você sente saudade assim da igreja do Alfamol ou da pregação do Paulo Júnior? E aí ele parou, eu falei, porque a igreja são as pessoas, né? E eu não sei se você tem amizade lá. E aí cabe a pergunta para nós, então. A gente está sentindo falta do ambiente religioso, da liturgia, da pregação do fulano de tal, ou a gente sente falta das pessoas mesmo, que é a igreja, né? O que a gente tem entendido como renovo, como remédio, né? Ou a gente está achando, às vezes, que o remédio para esse tempo é só a vacina, é só a economia aquecer, é só as coisas voltarem ao que era. Não, irmãos, o remédio para esse tempo é um remédio espiritual. O Leslie Newbigin, que é um teólogo antigo, ele trabalhou na Índia por muito tempo, um missiólogo, na verdade, e ele tem uma frase que diz assim, que de tempos em tempos, Deus usa a história para chacoalhar a igreja. E a gente é tão arrogante que às vezes a gente acha que Deus está chacoalhando é o mundo. Não, Deus está chacoalhando é a igreja. A gente estava muito confiante nos nossos prédios, no nosso sucesso, na nossa influência política e etc. É tempo da gente entender que a cura é espiritual. É a nossa relação com Deus, com as pessoas, com a criação. Não é simplesmente a economia aquecer ou a vacina surgir. Esse aqui é o remédio. O remédio é a comunhão. É o que o Espírito dá. Em ressonância à quarta pergunta, o que nos renova? O que renovava Paulo, mesmo sem o encontro? Aí é uma reflexão. As nossas atividades como igreja diminuíram, talvez, mas a pergunta que fica é se as nossas relações se intensificaram. Aqui na nossa realidade da 90, eu estou aqui no prédio da 90, inclusive, porque se der tempo eu vou descer ali na hora da ceia e orar com o Marcão e a Roberta, que hoje é aniversário da Roberta. Ontem foi aniversário da Roberta e terça é do Marcão. Enfim, mas aqui na 90, durante um tempo a gente ouvia uma desculpa que era o seguinte: às vezes a gente não consegue intensificar nas relações porque a gente tem agenda demais. Então tem muita coisa, atividade demais e tal. Aí beleza. Agora a gente tem zero atividade. A pergunta que fica é, as relações intensificaram? Então beleza, sua agenda está mais vazia. Você está ligando para as pessoas? Você está desenvolvendo amizade intencional com as pessoas? Entregando carta, entregando cesta básica, mandando um bolo para alguém, fazendo um mimo para uma determinada família, fazendo uma oferta em dinheiro para alguém que está precisando. As nossas relações estão intensificando. O que nos renova? Quanto do seu tempo você tem investido nesse renovo? Em abençoar pessoas, em saber que os irmãos estão vivos no coração, né? Que esse era o renovo de Paulo, que nós não estamos isolados, mas só distantes. Nós estamos vivos um na vida do outro, lembrando, mandando um bolo, fazendo uma oferta em dinheiro, entregando cesta básica, fazendo uma ligação, enviando uma carta, reforçando que a gente está vivo um na vida do outro. E a segunda pergunta, então, para nós em ressonância a Paulo é: qual tem sido a nossa pauta de oração nesses dias? É só sobre nós? A nossa oração é só sobre viabilidade? Ou a gente pede um encontro com propósito? A gente quer suprir as deficiências da fé uns dos outros. A gente quer ser mais intencional no discipulado, por exemplo. No início da pandemia surgiu uma pesquisa muito interessante de um pastor chamado Ed Stetzer. Ele gosta muito de pesquisa, ele tem até um livro traduzido que foi lançado pela Mundo Cristão que fala, tem muita estatística lá. O Ed Stetzer entrevistou alguns pastores europeus que já tinham vivido a pandemia um pouco antes dos Estados Unidos e da gente. E qual foi o feedback dos pastores europeus? Intensifiquem o trabalho de discipulado. Na pandemia, nós percebemos que os nossos irmãos não sabem lidar com as suas Bíblias sozinhos. Eles precisam sempre de um tutor. Nós estamos falhando em ensinar as pessoas a lidarem com as suas Bíblias. E como elas não sabem lidar sozinhas com as suas Bíblias, elas não conseguem ser líderes dos seus lares e nem das suas comunidades. Então, qual tem sido a sua pauta de oração?
para que você consiga suprir a deficiência da sua fé e das pessoas ao seu redor? O amor que transborde em favor de outras pessoas? Essas são boas pautas, né, de oração. Então, para a gente orar, eu te pergunto, né, quais são as perguntas que a saudade tem gerado em você? Né? O que você está podendo avaliar na sua vida? No que você tem feito avaliações profundas? Para quem que você precisa ligar e que você ainda não ligou? Para quem que você precisa escrever? Por quem que você precisa interceder nessa semana? Então, pense sobre isso, né? Ligue para quem você precisa ligar. Uma das coisas que a pandemia está dando oportunidade para a gente é da gente resolver coisas que a gente já deveria ter resolvido e não resolveu. A gente tomar decisões que a gente já deveria ter tomado e não tomou, né? E para todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, eu quero te lembrar a ressonância que Jesus tem com o coração do apóstolo Paulo, né? Que é: tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Quando você achar que a resistência de Satanás está tendo sucesso, como o apóstolo Paulo disse, né? Olha, eu fui impedido. Lembre que por causa desse impedimento, eu e você, mais de 2000 anos depois, podemos estar lendo essa carta. Então, tenha bom ânimo. Acalma seu coração. Jesus já venceu. Venha a Ele, você que está cansado e sobrecarregado, e receba dele o descanso. Aprenda dele, não aprenda de tantas outras vozes, aprenda dele. Encontre descanso nele. Encontre o seu rumo nele. Amém? Vamos orar e a gente vai poder partir o pão da ceia e tomar do cálice, que tem tudo a ver com essa mensagem, né? O desejo da comunhão, saber que nós estamos um no coração do outro, celebrar o Espírito que habita em nós, celebrar o sacrifício de Jesus em nosso favor, que nos une mesmo distantes, né? Então, vamos orar e em seguida a gente vai poder partir o pão. Senhor, obrigado por esse trecho das Escrituras, por essa palavra profunda. Obrigado porque por causa dessa resistência, o apóstolo Paulo então escreveu essa carta e a gente pode usufruir desse coração, desses afetos, dessas perguntas geradas pela saudade. E a gente pode então fazer perguntas para nós mesmos, ó Deus, e corrigir a bússola dos nossos corações, em nome de Jesus. Queremos ter boas perguntas, queremos ter bons alvos de oração, queremos ter o remédio necessário e único, ó Deus. Queremos desejar como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, trabalhe o nosso coração, corrija a bússola do nosso coração, derruba os ídolos da nossa vida, a nossa confiança que às vezes vai sendo depositada em outras coisas e lugares que não o Senhor. Que o Senhor possa mesmo hoje vir com renovo sobre nós, vir com descanso para quem está cansado, e sobre aquele que está ansioso e com medo, ó Deus, que o Senhor venha reforçando que o Senhor já venceu. Que a gente não ande mesmo aflito, que a gente tenha bom ânimo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Elton, eu vou... Ô, Sarinha, é bom te ver. Agora eu rodei uma tela aqui e vi. Kleber também está por aí. Ô, gente, bom demais. Então, é só dar sequência aqui ou você quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade, meu irmão. Pode prosseguir. Tô chique aqui, eu tenho um pão de batata delicioso aqui que é feito por uns irmãos aqui que a gente compra para fazer a ceia uma vez por mês. Falei, gente, com esse pão aqui nós estamos tendo que fazer ceia toda semana. E aqui é maravilhoso. Estou passando vontade em vocês, né? Mas um dia depois a gente leva lá para a paróquia da cidade. Amém, irmãos. Quando isso tudo estava mais no início, né? Eu lembro que o apóstolo Paulo, só que é o nosso, né? O Paulo Júnior, ele fez uma brincadeira, mas que é verdade, é sério, né? Que ele disse que a primeira ceia remota e online foi lá em Êxodo, né? Então, lá em Êxodo a gente tem aquele episódio onde Deus manda marcar, né, as portas com o sangue do cordeiro e cada família fazia a sua ceia no seu lar. E a porta que tivesse aquela marca, né, ela não ia sofrer pragas. Então, foi cada um na sua casa, mas online, né, ao mesmo tempo. Então, como diz lá em Portugal, é indireto, né? Lá em Portugal eles não usam a expressão online, eles chamam indireto. Vou estar indireto com vocês aqui agora.
Então, essa é a nossa oportunidade também, né, de fazer semelhante às Escrituras, né, da gente, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo, online, em direto, a gente poder partir do pão. É uma pena que eu vou partir aqui sozinho, mas eu não estou sozinho, né, eu estou com vocês. Então, o texto de Lucas, capítulo 22, vai dizer, né, que naquele dia da ceia, Deus tomou o pão, partiu e disse, né? Então, partir é mais importante do que comer, né? Então, ele partiu e depois ele entregou. Então, pode partir o pão aí com quem está perto de você. Parta antes de comer, né? A gente sempre usa dessa didática. Não coma antes de repartir. No meu caso, eu estou repartindo com vocês, então eu estou comendo. Tem nem um louvorzinho assim, né? Para ficar no fundo. Essas coisas vai ensinando a gente o valor dos irmãos que tem o dom, né? Que fica ali com um violãozinho. Enquanto a gente está partindo, abençoando as pessoas. Ó, já vi que eu perdi a oportunidade de orar ali com o Marcão e o Roberto, porque o louvor ali já começou. Então já foi passeio lá. Maravilha. E o texto continua dizendo, então, que esse é o cálice, né, da nova aliança no sangue de Jesus. Então, é a possibilidade nova, de vida nova, né? É um novo começo. A ceia é bom para lembrar a gente disso, né? De que com Jesus a gente pode ter novos começos. A gente não precisa ser invadido pela culpa, né? Às vezes uma exposição bíblica como essa que eu fiz, com tanta pergunta, te enchendo de pergunta, pode te encher também de culpa, né? Poxa, eu não tenho esse sentimento, eu não fiz essa ligação, eu não mandei essa carta. Mas não, irmãos, com Jesus é tempo de novos começos. E você não precisa ficar com culpa do que passou. Você pode começar hoje de novo com Jesus, falando, agora eu quero responder a essas perguntas, né? Então, esse é o cálice da nova aliança, e é por causa desse cálice, né, que representa o sangue de Jesus, é que a gente é um como povo de Deus, é que a gente foi inserido na família de Deus, e é que essa vida não nos limita, né? A gente pensa numa perspectiva eterna. É verdade que a gente nunca vai morrer, né? Porque a gente está vivo mesmo com Jesus. Então, bebamos todos aí do cálice. Pode mandar um beijo pro vovô. Amém. Um beijo, vovô e babá. Essas crianças lindas, gente. Só tem criança linda aqui nessas telas. E a Bisa. Olha aí. Graças a Deus. Coisa maravilhosa. Coisa boa. Não, Pijama, meu irmão, eu sei que você tem que que você já está apertado para ir para a salinha do lado. Então, despede a gente com a bênção. Tá bom, vamos orar. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Muito bom, viu, estar junto. É bom para arrefecer um pouco a saudade. Fazia tempo que eu não via esse povo aqui. Bem, Senhor, muito obrigado mesmo por a gente poder partir o pão, tomar do cálice, lembrar, ó Deus, tudo que isso significa. O Senhor pendurado naquele madeiro, mas vencendo a morte. Ali o Satanás achou que tinha vencido. Como ali em Nárnia a gente vê aquele leão, Aslan, naquela pedra, e o inimigo achando que venceu. Mas é ali que estava começando a história da redenção. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, veio sobre nós, soprou o Espírito do Senhor, e agora a gente pode fazer esse momento não com tristeza de quem perdeu o Deus e Senhor, mas com a certeza de quem foi inserido no povo desse Deus e Senhor. Obrigado mesmo por isso, ó Deus. E peço mesmo, Pai, que o amor do Senhor, do Pai, a graça bendita do Filho, a graça que aceita sem mérito, a graça que recebe
com as nossas mazelas. E a comunhão do Espírito, a comunhão que nos liga, mesmo distantes. Que esse amor, essa graça, essa comunhão seja conosco e com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Valeu, gente. Com Deus. Irmãos, o pijama é o aniversário da Roberta. E eles iam estar comemorando. Então, ele ia participar lá diretamente. Então, quer falar alguma coisa, fica à vontade. Os recados são que nós temos o encontro dos homens na terça e nós temos o culto das mulheres na quarta. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Fica à vontade. Eu só não tive prazo, irmãos, de falar mais cedo um pouquinho, porque a internet aqui falhou sobre os testemunhos de cura. Aí eu mencionei que a minha mãe estava com Covid e graças a Deus ela foi curada. Ela tem várias complicações e a gente preocupou demais com isso, mas o Senhor é bom. O Senhor curou ela e agora mesmo estou indo almoçar um franguinho com quiabo com ela. Amém! Pecado. Não. Saudade de todo mundo na igreja. Também tô. Gente, então fica com Deus. Boa semana. Deus os abençoe. Bom feriado. Estamos por aí. Vou fazer um lembrete aqui antes do pessoal sair. Tchau, Cleo. Tchau, Maite. Saudade desses neném. Na terça-feira, os homens terão aí um convite, foram convidados para participar de um processo aí que as irmãs começaram no culto de quarta-feira, né? Então, quero convidar vocês, quero desafiá-los a ouvir do que as irmãs têm preparado para nós, esposos. Eu acho que é um momento importante, né? Eu ouvi, assim, um comentário com o pastor, ele estava comentando sobre os requisitos da esposa, e ele diz o seguinte: quando a esposa deixa de falar, ouvir e falar alguma coisa para você, é porque ela não está mais com você. Então eu quero deixar essa frase aí para vocês. Fiquem atentos, vamos ouvir as irmãs, o que elas têm a dizer para nós, né? Para que a gente possa aprender a servir a elas, né? A servi-las e fazê-las felizes, né? Então, vai o desafio. Um abraço, obrigado. Elis que vai começar, viu? É a Elis que vai começar. Tchau, gente. Muita saudade. Tchau, crianças lindas. Saudade. Boa semana para todos. Saudade desse neném. Tchau.